Muito bem, senhoras e senhores, dando continuidade à programação, passamos à apresentação da mesa redonda, que traz como tema a educação à distância na justiça brasileira. Para tanto, convidamos os expositores, Dr. Ricardo Quimente, juiz auxiliar da Infam. E também a doutora Juliana Sayone Neiva, diretora da Escola da Advocacia Geral da União. Tem a palavra a doutora Juliana Sayone Neiva, diretora da Escola da Advocacia Geral da União. Eu acho que queria pedir desculpas já por sentar aqui, já para fazer uma observação, mas eu acho que a exposição que está aberta é a do Dr. Ricardo. Aí, agora sim. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite feito à Advocacia Geral da União e à Escola da Advocacia Geral da União pelo CNJ. Muito oportuna a discussão do tema e muito me honra poder participar de um evento com temas dessa magnitude, dessa importância para a educação continuada e para a educação continuada no serviço público, sendo debatidos aqui hoje. Queria também dar aqui as boas-vindas ao Dr. Ricardo. Uma satisfação poder compor essa mesa com o senhor. Meu nome é Juliana, eu sou advogada da União, então não sou da área de pedagogia e atualmente ocupo o cargo de diretora da Escola da Advocacia Geral da União, embora já esteja à frente da escola desde 2008, naquela época como vice-diretora, desde 2011 atuo efetivamente na direção da Escola da AGU. E desde o primeiro dia em que eu cheguei na Escola da Advocacia Geral da União, um dos desafios que me foram propostos pelo então diretor da Escola da AGU foi a organização da área de capacitação e educação focada no ensino à distância. Por razões várias que eu acredito que todos os órgãos públicos enfrentam e todas as escolas de governo também enfrentam. A questão da restrição orçamentária, as questões com as dimensões dos órgãos em que nós atuamos e a dificuldade que se tem hoje de levar o conhecimento a todas essas pessoas nas mais diversas unidades da federação. No caso específico da Escola da Advocacia Geral da União, como vocês podem observar, nós temos cerca de 6.500 membros da área jurídica da AGU que possuem uma necessidade de atendimento perante a Escola da AGU. Aqui, quando eu digo membros das carreiras jurídicas, eu me refiro aos advogados da União, que hoje são cerca de 1.900, mas os procuradores federais que chegam à casa de... Os advogados da União, 2.000, e os procuradores federais na casa de 4.500 procuradores federais. Ou seja, ainda que no conceito de advocacia pública a gente também possa falar dos procuradores da Fazenda Nacional e dos procuradores do Banco Central, eles não são o público-alvo da Escola da AGU, porque possuem uma verba de capacitação própria dentro do Ministério da Fazenda e dentro do Banco Central. Ou seja, esse é o meu público-alvo direto da Escola da Advocacia Geral da União. Embora, na grande maioria dos eventos organizados pela Escola da AGU, as vagas também sejam oferecidas aos colegas das outras carreiras, já que a capacitação, a orientação jurídica, ela é uniforme em todas essas estruturas que integram o grande sistema da Advocacia Geral da União. Além de 6.500 advogados e procuradores, nós também temos 4.000 servidores administrativos, administradores, contadores, médicos, peritos, enfim, um universo muito variado de atribuições e de funções que mantêm o funcionamento da Advocacia Geral da União. Todas essas 10.500 pessoas distribuídas em mais de 1.000 unidades da Advocacia Geral da União em todo o país. Ou seja, essa era, sem dúvida nenhuma, a grande dificuldade. Ou seja, como com um orçamento reduzido,
né, com todas as restrições que nós temos, e não é só nenhuma questão orçamentária, mas é uma questão de recursos humanos envolvidos para que pudéssemos organizar e realizar cursos presenciais em todo o país, em unidades do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, as mais distantes e interiorizadas unidades da estrutura da Advocacia Geral da União. Ou seja, esse foi o desafio posto e o desafio por mim encontrado na Escola da AGU lá em 2008, quando assumi a função, naquela época, de vice-diretora da Escola da AGU. E aí começam, a partir daí, algumas medidas que resumem bem o quadro atual que nós temos hoje na AGU. Ou seja, em 2008, nós oficialmente instituímos o ensino à distância na Advocacia Geral da União. Ele iniciou, obviamente, acredito que como todas as escolas de governo, com a aquisição de mercado. Parcerias como a UNB, parcerias como a Fundação Getúlio Vargas e outras grandes instituições de ensino, públicas e privadas, que nos auxiliavam com o conteúdo, com a localização desses cursos na plataforma, com praticamente toda a coordenação desses grandes seminários ou desses grandes cursos, que variavam de cursos de curta até cursos de longa duração. E esse foi o primeiro passo. Até porque havia uma necessidade, pela falta de material humano, de falta de pessoal qualificado dentro da Advocacia Geral da União para lidar com esses projetos, havia necessidade de que a gente passasse por esse processo de aprendizado. Ou seja, a gente praticamente se uniu à UNB, estudou junto a melhor forma de implementar a nossa primeira pós-graduação, discutiu o conteúdo, verificou a melhor ferramenta, ou seja, a gente começou ali um processo de estudo do ensino à distância para a própria escola da AGU, a escola aprendendo a melhor forma de implementar esse estudo. Em 2009, vem a nossa primeira grande ferramenta, essa exclusiva da Advocacia Geral da União, desenvolvida dentro do nosso Departamento de Tecnologia da Informação, que é o que a gente chama de TV Escola. A TV Escola possibilita hoje a transmissão de todo e qualquer evento produzido dentro da escola da AGU para o computador de cada um dos 10.000 membros da Advocacia Geral da União. É como se, nesse momento, essa transmissão que os senhores estão fazendo aqui estivesse sendo transmitida para o Rio Grande do Sul, para um colega lotado na Procuradoria de Santa Maria, por exemplo. E por aí vai. O acesso é ilimitado, a gente conseguiu, dentro do Departamento de Tecnologia da Informação, um servidor dedicado à implementação da TV Escola. Então, a gente garante, eu vi aqui a discussão anterior a respeito da infraestrutura, a gente garante uma infraestrutura em relação à qualidade desse evento. E, embora em 2009 o início da criação da TV Escola tenha sido tímido, hoje a gente pode dizer que já há avanços consideráveis em relação a essa ferramenta. Ela começa restrita ao auditório da Escola da AGU em Brasília, lá em 2009, sem possibilidade de interação com o público e sem nenhum controle de frequência. Hoje nós já temos a TV Escola da AGU e restrita ao público interno da AGU também, o usuário @agu.gov.br, porque ela estava na nossa intranet. Hoje a gente tem, na evolução da TV Escola de 2009 para cá, a gente já tem possibilidade de transmissão nas 5 escolas regionais da AGU, possibilidade de controle de frequência do usuário, ou seja, a gente sabe a hora que ele entrou e a hora que ele deixou o sistema. Eu tenho exemplo, por exemplo, da última turma de pós-graduação da UNB, onde era necessário o controle de frequência em uma das aulas. E como a gente fez a aula de forma telepresencial, a gente certificou essa presença pelo relatório fornecido pelo próprio sistema. Então, a gente tem as 5 unidades, a gente tem possibilidade de emitir relatórios de participação e frequência, e a gente já consegue abrir o sinal da TV Escola aos órgãos parceiros. Então, hoje, se esse evento estivesse sendo organizado dentro da escola da AGU, a gente poderia abrir o sinal para qualquer parceiro da escola, bastando enviar um link de acesso pela internet para que qualquer usuário pudesse assistir. Possível também que a gente trouxesse o nosso equipamento e estivesse transmitindo hoje esse evento para todo o país, que é um outro avanço que veio na TV Escola.
E o último avanço, que veio, se eu não me engano, no início do ano passado, é a possibilidade de interação entre o aluno e o palestrante. Né? Colocado um notebook com acesso à TV Escola na mesa. Lá na escola da GU, a gente optou por uma outra opção. A gente tem um servidor que fica dedicado às palestras e encaminha as perguntas aos palestrantes. Mas ele funciona como um chat de discussão e todos os alunos que estão assistindo online falam entre si e também conseguem enviar perguntas para o auditório. Então, essa foi a primeira solução técnica que a gente qualifica como também educação à distância na AGU, que nós conseguimos implementar a um custo muito baixo e com um alcance muito alto e efetivo em relação ao nosso público-alvo na Advocacia Geral da União. Se eu estiver falando muito rápido, vocês sinalizem aí, mas a gente às vezes tem o hábito de falar na velocidade do que a gente está pensando para não esquecer de nada, então me perdoem. Em 2009 também a gente cria um núcleo de ensino à distância na escola da AGU. Ainda não efetivamente como estruturado em 2012, mas também já num caminhar e num desenvolvimento, na busca de uma implementação. Nós fizemos visitas a diversas escolas de governo, a gente tentou apreender um pouco da experiência que já tinha sido trilhada pelo Tribunal de Contas da União, que tem uma belíssima escola, e outras grandes escolas como a ESAF, a ENAP, porque integramos a rede de escolas do governo. Então, esse primeiro núcleo foi um núcleo que surge meio que para pensar a melhor estratégia, né? De que forma ela seria efetiva, qual plataforma usaríamos, quais os recursos humanos seriam necessários, enfim, tudo que poderia ser efetivamente dedicado ao ensino à distância na AGU. Em 2010, vem a criação da videoteca digital, que nada mais é do que um repositório de tudo que a Escola da Advocacia Geral da União produz. Então, se hoje estivéssemos transmitindo esse evento ao vivo pela TV Escola, amanhã ele já estaria disponível num repositório para que qualquer membro ou servidor da AGU, aí, dependendo do evento, ele pode estar disponibilizado na internet ou apenas na intranet, aí é uma questão relativa a direitos autorais, ou até mesmo a importância das teses de defesa que estão sendo discutidas, ou seja, há uma avaliação de evento por evento, mas há um catálogo enorme de cursos hoje disponíveis para que as pessoas possam, inclusive, baixar em seu computador e nem depender de rede é necessário. É possível ver ele online, utilizando a rede da AGU, é possível ver em casa e é possível salvar isso num pendrive ou num CD e assistir da melhor forma possível, a critério do aluno. E aí, em 2012, efetivamente, a gente consegue estruturar a coordenação de ensino à distância, né? A gente conseguiu uma servidora administrativa que possui competência para atuar na área, ela tem belíssimos trabalhos desenvolvidos na área de ensino à distância. Nós conseguimos, ao longo, desde 2009 até 2012, capacitar a área de TI da AGU, na plataforma de ensino à distância, capacitar um suporte dentro da própria escola da AGU, na área de ensino à distância, e capacitar alguns servidores da escola que tinham afinidade com o tema, para que pudessem integrar essa equipe. Então, em 2012, a gente realmente edita uma orientação, uma ordem de serviço que estrutura a coordenação de ensino à distância e começa a dar um gás, vamos dizer assim, a efetivamente produzir um material pela própria Advocacia Geral da União. Porque essa é a grande dificuldade do ensino à distância, é a produção do material. Por vezes a gente tem a estrutura, a plataforma Moodle já estava instalada dentro de um servidor da AGU dedicado desde 2009, mas aí, efetivamente, ter alguém que transforme aquele conteúdo produzido no dia a dia, que é o conteúdo, o material de um professor, num curso, ou no material palatável para a compreensão do ensino à distância, esse processo foi o mais demorado. Ele começa em 2012 e agora, já em 2013, a gente já dá início à produção de cursos pela própria escola da AGU. A gente fez o nosso primeiro curso em parceria com o INSS, um curso de Libras, que é a linguagem de sinais, exatamente para atender um decreto que fixa um percentual de servidores públicos que precisam estar capacitados para atender o portador de deficiência
auditiva, né? Então, esse foi o primeiro curso desenvolvido, e agora a gente começou, em maio deste ano, a implementação de um grande sistema na Advocacia Geral da União, que é um sistema que vai ser um sistema inteligente, que nós chamamos de produção jurídica, e para fazer com que fosse possível, para tornar possível a capacitação dessas 10 mil pessoas nesse sistema que vai ser usado por toda a Advocacia Geral da União, a escola capitaneou e desenvolveu, por meio dos seus servidores, por meio da nossa equipe, conteudistas próprios, sem nenhum ônus a mais para a Advocacia Geral da União, o seu primeiro curso, que é o curso que a gente chama de Sapiens, que é o nome do sistema. Em 2014, acredito que nos anos seguintes, vem os novos desafios, que é a expansão da equipe, a expansão do nosso trabalho e a expansão da própria compreensão e da sensibilização da importância do ensino à distância. Nós sabemos que o ensino, de uma forma geral, na infância, é um ensino muito fácil, porque a criança está absolutamente aberta a receber todo e qualquer tipo de informação. A capacitação do adulto, ela já apresenta uma dificuldade muito maior. É muito difícil você trazer um tema que efetivamente seja de interesse do adulto. Eu costumo brincar que no serviço público a dificuldade ainda é superior, porque o servidor público tem, por natureza, talvez isso seja uma consequência da aprovação do serviço público, uma resistência muito grande à capacitação, à continuidade da capacitação. Ainda que essa perspectiva venha sendo alterada nos últimos anos, a gente vê que, numa recente reportagem da CSA, a gente vê que a capacitação no setor público é superior, inclusive, às vezes, do que a iniciativa privada, mas ainda há muita resistência. Eu tiro isso, inclusive, dos números hoje de capacitação da escola da AGU. Nós oferecemos, para os senhores terem uma ideia, no ano passado, cerca de 14 mil vagas no mercado que eu digo, Advocacia Geral da União. Nós atendemos exclusivamente o nosso público interno, ainda que os parceiros sempre sejam convidados. Foram cerca de 14 mil vagas presenciais, não estou contando nem as vagas do ensino à distância, oferecidas por cursos da escola da AGU em todo o país. E a gente teve um preenchimento de apenas 8 mil dessas 14 mil vagas, sendo que desses 8 mil, 5 mil da AGU e 3 mil de parceiros. Então, ainda há uma dificuldade muito grande em se pensar a capacitação da forma como vem sendo pensada ainda na administração, sem uma trilha de aprendizagem que acompanhe, sem um mapeamento de competências que faça com que essa capacitação esteja efetivamente vinculada à atividade diária, enfim, por uma série de outros fatores que não vem ao caso aqui detalhar, né? Mas, voltando à questão da sensibilização, então a gente tem o problema da capacitação do adulto, a gente tem o problema da capacitação do servidor público, que é, naturalmente, um aluno mais resistente. E aí a gente já pega uma capacitação que presencialmente já é uma capacitação que tem diversos obstáculos e traz isso para uma nova ferramenta de ensino à distância, com a qual a nossa geração, não digo a geração Y que vem aí, todos eles já nasceram com chip, e a gente sabe que eles ligam um computador, eles conseguem resolver qualquer problema e mexer em qualquer sistema. Mas a nossa geração ainda é uma geração da aula presencial, do livro impresso, ainda é uma geração que vive esse momento de transição. Então, é preciso também convencer o nosso usuário da qualidade que se mantém na educação à distância. Né? Para o advogado, então, e aí a nossa carreira tem a maioria absoluta, a resistência é ainda muito maior, porque o advogado gosta do livro, né? O jurista gosta do papel, de ver impresso, de conversar pessoalmente. Então, a gente ainda sofre muita resistência. Então, uma vez implementada a educação à distância na escola da AGU, o próximo passo é esse. É iniciar um processo de sensibilização com todos os nossos membros e servidores, ou seja, com os nossos 10 mil alunos, ou o nosso público-alvo previamente definido, em relação à qualidade desse ensino, à importância desse ensino e a revolução que esse ensino proporciona, né? Porque a gente costuma ter na escola uma responsabilidade muito grande, principalmente em relação às atividades correcionais da AGU, principalmente em relação à qualidade da informação que é prestada por meio dos pareceres da Advocacia Geral da União.
A gente tem muito receio de não conseguir dar a todo mundo a mesma informação que os colegas de Brasília têm. Então, a escola busca muito isso com a TV Escola, com a videoteca. Aqui não mencionei, mas a gente também tem uma biblioteca digital, inclusive um projeto que a gente começou em 2000, lançou no final de 2009, e que foi recomendado entre as boas práticas de política pública pelo Inovare, que também buscava, como buscam todas essas ferramentas de ensino à distância, a manutenção da qualidade e o oferecimento da informação em nível de igualdade a todas essas 10 mil pessoas nas mais de 1.000 unidades da Advocacia Geral da União. E aqui vem, só a título de conhecimento, e caso desejem participar de algum dos cursos oferecidos pela Escola da AGU, nós temos algumas comunidades virtuais, comunidades de prática em andamento. O curso Sapiens, né, que agora é desenvolvido também dentro da escola. Temos parcerias exitosas, inclusive, com o CNJ, no que se refere ao conteúdo disponibilizado dentro da nossa plataforma. A gente celebrou um acordo de cooperação onde há um intercâmbio desse conteúdo. Aqui só trouxe para os senhores mesmos conhecerem a página da nossa plataforma de ensino à distância. E aqui a TV Escola, nas suas duas fases. Essa tela de cima é uma tela que fica dentro da intranet da AGU. Na própria internet da AGU é possível ter acesso a esses vídeos, como é o caso da tela de baixo, que são os vídeos que estão disponibilizados para toda a população. A gente também tem um canal no Facebook, onde a gente disponibiliza ali também algumas aulas. E a TV Escola nas suas duas possibilidades de acesso, tanto nas transmissões ao vivo, quanto na videoteca digital, com essa possibilidade de acesso a qualquer momento pelo usuário. Antes, durante e depois da estruturação na Escola da AGU, a gente estava conversando aqui, o doutor Ricardo, um pouquinho antes da palestra começar, e a gente disse, parcerias, sempre. Né? Toda a evolução do ensino à distância na AGU é resultado de parcerias, ou seja, resultado de estudos que nós fizemos juntos com outras escolas de governo, na certeza de que a gente tem de que os problemas são muito comuns. E de que as limitações, quando vêm, e geralmente, e infelizmente, impactam, quando a gente trabalha com restrição orçamentária, na capacitação, porque não é ainda a atividade finalística da AGU, e sempre que é preciso cortar gastos, infelizmente, o impacto ainda é observado nessa área. A saída que nós encontramos sempre é a parceria. Integramos a rede de escolas de governo, muitas das discussões são feitas nas reuniões bimestrais que fazemos junto com a Escola Nacional de Administração Pública, ESAF, TCU, Senado, todas as 15 escolas que integram a rede de escolas de governo e outras escolas que são sempre convidadas. Isso possibilita não apenas aquela terapia de grupo, né, para a solução dos problemas internos, mas uma verdadeira troca de experiências. Nós temos muitos servidores da AGU que procuram cursos no Tribunal de Contas da União. Nós oferecemos e fazemos cursos em parceria também com o Tribunal de Contas da União. E por aí vai. Essa oxigenação é importante na administração pública. E a administração pública é considerada também o Poder Judiciário, o Ministério Público e todos aqueles que integram o grande conceito do Estado brasileiro. Exatamente porque nenhuma dessas carreiras, nenhum desses poderes ou nenhuma parte desses poderes tem todas as respostas ou detém todo o conhecimento de forma isolada. Ou seja, quando você pensa num grande projeto, vamos ver aqui um recente da Advocacia Geral da União, Enem, que aconteceu nesse final de semana. Ele depende da integração do Ministério da Educação, ele depende da integração da Advocacia Geral da União, no que se refere às demandas judicializadas, ele depende de uma resposta rápida do Poder Judiciário em relação aos problemas enfrentados, ele depende, enfim, são todos nós atores do grande conceito de justiça. Aliás, que é o conceito que o próprio painel traz quando fala de educação à distância na justiça brasileira. É um conceito mais amplo do que simplesmente o conceito de Poder Judiciário, né? Então, nesse ponto, o que a gente tem buscado nessas parcerias é exatamente isso. É compreender que o papel que todos nós temos, no conceito de justiça, executivo, legislativo, judiciário, no conceito de levar a justiça ao cidadão,
e trocar essas experiências. Nós temos assim, experiências exitosas até nos nossos cursos à distância, onde nós temos membros do Ministério Público discutindo. Nós tivemos recentemente um curso que nós fizemos em parceria com o Instituto Sírio-Libanês, em São Paulo, que chama Medicina Baseada em Evidências. Um curso excelente para que a gente possa compreender a dificuldade dos direitos coletivos considerados como um todo frente às restrições orçamentárias. É aquele velho problema da restrição orçamentária, da reserva do possível, do limite, enfim. O livro do colega do Rio de Janeiro, da UERJ, esqueci o nome dele agora, professor Galdino. Os direitos não nascem em árvores, né? É basicamente isso. E ali eu lembro que eu fiz esse curso, porque trabalhei muito tempo na consultoria jurídica do Ministério da Saúde. Eu lembro que fiz esse curso, eu lembro que eu tinha debates assim fantásticos com os colegas do Ministério Público, que tem uma visão muito peculiar, com a magistratura também, que se depara no dia a dia com o conflito individualizado. Então, é essa parceria que nós buscamos e sempre buscaremos em qualquer curso que a gente desenvolva na Advocacia Geral da União, seja nos cursos à distância, seja nos cursos presenciais. Ou seja, a consciência que temos da necessidade dessa participação e dessa oxigenação, né? As respostas não estão só conosco, estão com todos, né? E aqui eu fico à disposição, acho que só para encerrar, talvez seja interessante trazer um pouco do quadro do que é hoje o problema enfrentado na administração em relação à capacitação, e aí a capacitação à distância vem, como eu disse no início, como solução a esse problema. Por experiência própria, e aqui é uma crítica, embora a gente também tenha que compreender que a administração toda, o Estado brasileiro como um todo, passa por um problema orçamentário considerável, mas, assim, se fôssemos fazer uma evolução histórica do orçamento da Escola da Advocacia Geral da União nos últimos anos, desde quando cheguei na escola, vou tirar de quando chegamos na escola. Nós chegamos a trabalhar na Escola da AGU no ano de 2008 com cerca de 10 milhões de reais, incluídas aqui a nossa responsabilidade de aquisição de livros e periódicos, diárias e passagens para todos os eventos, que é um impacto orçamentário muito grande, e verbas de capacitação estrito sensu. Eu vou terminar o ano de 2012, nós vamos terminar o ano de 2012 na AGU, com uma verba de capacitação que não chega a 4 milhões de reais. Isso para atender 10 mil pessoas. Ou seja, é preciso baratear os custos, porque quem organiza um seminário como esse aqui sabe que, por vezes, o impacto é muito maior, às vezes, de diárias e passagens e do deslocamento, do que, efetivamente, o custo da organização do evento em si. E o ensino à distância traz essa solução para nós, ou seja, ele reduz esse custo. Não que, e seria desarrazoado da minha parte de afirmar isso, essa confraternização aqui não seja importante. Eu costumo dizer que a gente resolve, às vezes, muito mais coisa ali na hora do intervalo do café do que efetivamente dentro da sala de aula. Esse contato e essa troca de ideias do curso presencial é fundamental. Mas é preciso fazer um equilíbrio entre essas duas propostas. Ou a administração não vai conseguir trabalhar, ou nós não vamos, todos nós, conseguir levar esse conhecimento a toda a administração. E, infelizmente, quando eu digo isso, e falo com muito cuidado em relação a essa restrição, que chega na casa de 60%, quando a gente pensa na Advocacia Geral da União, o que mais me surpreende foi um estudo que eu vi da Secretaria-Geral de Administração, há cerca de um mês, a respeito do gasto que se tem hoje na administração com outras áreas. Ou seja, a administração gasta hoje, pela lei orçamentária, pelo que a gente vê, em conta de luz e água, mais de R$1 bilhão por ano. E toda a administração pública federal, segundo a lei orçamentária, gasta 450 milhões em capacitação. Isso sou eu dizendo para os senhores que os senhores gastam mais com conta de água e luz do que com o colégio dos seus filhos. Então, é preciso fazer uma análise muito detalhada em relação a todos esses problemas que nós enfrentamos hoje. E é preciso que venha essa conscientização da necessidade de se alavancar o ensino à distância como uma das soluções viáveis. É claro que é preciso balancear esse orçamento e vamos ter todos nós que reconhecer que algo vai muito mal no reino da Dinamarca, né?
Mas, enfim, é preciso reconhecer que há um problema, uma distorção orçamentária que precisa ser sanada. Mas até que ela não venha, acho que esse é o fórum correto. É a implementação do ensino à distância, o impulsionamento dessas ações e a união de esforços em busca de uma maior força para essa área que ainda está começando, principalmente nas organizações públicas, mas que ainda tem muito a crescer. Espero ter contribuído de alguma forma. Eu quis trazer a experiência da Advocacia Geral da União para vocês. Meu e-mail está aqui, o site da escola está aqui, o acesso à plataforma digital da Escola da AGU também está aqui. Os senhores estão todos convidados a participarem dos nossos cursos e dos nossos eventos. Obrigada pela paciência de me ouvir. Obrigada. Parabenizar a doutora Juliana, porque de fato impressiona a intensidade das atividades que realizam na AGU. Nós tivemos recentemente uma parceria relativa a um curso de improbidade e enriqueceu demais o nosso curso, justamente o trabalho que é desenvolvido por um grupo proativo da AGU, que hoje recupera o dinheiro que nos é subtraído indevidamente por pessoas que, a nosso exemplo, são também agentes públicos. Então, parabéns realmente por terem desenvolvido. Eu vou conversar um pouco com os colegas a respeito do trabalho desenvolvido pela Infam, a nossa Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Alguns colegas aqui já conheço, Mato Grosso, Santa Catarina, entre outros. E o que é que se tem desenvolvido na Infam em relação à educação à distância? Nós temos uma escola criada junto com o CNJ, a mesma emenda constitucional número 45, e a emenda 45 criou ENAMAT, para a Justiça do Trabalho, e a Infam como a Escola dos Magistrados da Justiça Comum, estadual e federal. Federal comum e federal especializada. O CNJ, desde logo, decolou sobretudo a partir de 2008, com a gestão do ministro Gilmar Mendes e do ministro Gilson Dipp, então corregedor nacional de justiça, e ele conseguiu, o CNJ, ocupar seu espaço dentro da República. Ele se mostrou um órgão realmente essencial. As escolas demoraram um pouco mais para começarem a desenvolver seus trabalhos. A ENAMAT saiu na frente, tivemos aqui, logo que chegamos na Infam, em setembro de 2012, setembro do ano passado, a primeira escola que visitamos foi a ENAMAT, aqui ligada ao TST, ao Tribunal Superior do Trabalho. ENAMAT que tem um trabalho de excelência e que nos deu algumas referências para trabalharmos. Mas a nossa realidade é uma realidade diferente, sobretudo porque no âmbito da justiça estadual, nós temos 27 autonomias, nós temos 26 tribunais de justiça nos estados e mais o TJ do DF. E, em alguns casos, o próprio sistema de informática desses tribunais, eles são sistemas que não conversam sequer com os sistemas nacionais. Então, a exemplo dos tribunais, as escolas também passaram a adotar metodologias bastante diversificadas de educação, inclusive de educação à distância. Então, hoje, por exemplo, o TJ de São Paulo, que é o maior tribunal do país em número de processos, ele não utiliza a plataforma Moodle. Ele usa outros critérios de educação à distância. Nós temos em Tocantins, na escola do TJ Tocantins, um estúdio de televisão que é comparável ao estúdio da Globo News e que produz bastante, é uma escola realmente de excelência. Então, há diversidades muito importantes, relevantes, quando se faz um planejamento desses cursos. Então, o que é que nós fizemos? Em primeiro lugar, vimos os cursos que já tinham sido realizados pela Infam, e nos impressionou muito o índice de evasão nesses cursos, a falta de aderência, que em alguns casos chegava a mais de 70% de evasão.
e causa realmente estranheza por que que uma pessoa começa um curso, porque em relação aos que não começam, isso infelizmente existe em qualquer curso, mas aqueles que começam, que acessam, e depois de um primeiro módulo, normalmente são 4, 5 módulos semanais, abandonam, é porque o curso é ruim. A gente não tem, o curso é ruim, não no sentido de que quem ministra o curso faz errado. O curso não gera interesse. A doutora Juliana falou há pouco a questão de como suscitar o interesse, sobretudo do servidor. E nós temos, se o colega puder acionar a outra tela aqui, nós temos alguns índices que demonstram essa perda de aderência. Mas o curioso, o que chamou a atenção também, foi a baixíssima participação no curso, na parte do fórum de debates. Nós temos o fórum de debates como talvez a atividade mais importante, vamos ver, é esse mesmo, esse aí, bacana, obrigado. Nós temos o fórum de debate como atividade mais importante do curso do ponto de vista de compartilhamento de ideias. Em alguns casos, a participação nos fóruns era realmente muito baixa, muito baixa. Nós podemos verificar aqui um curso, por exemplo, esse curso de Planejamento Estratégico e Gestão de Projetos. Concludentes, 33%. Não concludentes, 67%. Participação nos fóruns de debates, 761 postagens. Pouquíssima gente, porque muitas vezes quem posta repete, são aqueles 5 que participam e são sempre os mesmos 5 que participam. Isso preocupou demais. Com o passar do tempo, o índice de não concludentes, em alguns casos, chegou mesmo a subir. Esse mesmo curso de planejamento estratégico, a turma 8, índice de não concludentes, 77%. Isso eu estou falando cursos que pecaram. Nós chegamos depois ao resultado disso pela pesquisa de reação. O que é que estava acontecendo? Nós não tínhamos profissional da área jurídica dentro da Escola Nacional da Magistratura. Nós tínhamos profissionais muito capacitados da área de informática, tínhamos profissional da área de administração e profissional da área de pedagogia. Mas não havia exatamente um profissional da área jurídica e, por vezes, não havia muito acesso ao ministro-diretor da escola. São ministros de tribunais superiores, pessoas bastante ocupadas, e não havia uma facilidade de acesso. Eu tive a oportunidade de chegar na escola com a ministra Eliana Calmon, já havia trabalhado com a ministra, e confesso que o fato de ser magistrado facilitou. Às vezes a gente tem um acesso aos ministros que é um pouco mais fácil do que o acesso de outros servidores. É uma realidade burra, porque gera uma falta de oxigenação tremenda, mas é uma realidade. E a partir do momento em que se conseguiu fazer uma mudança na forma de gestão dos cursos, nós verificamos no nosso curso de improbidade administrativa, aquilo que era uma média de 200 postagens em outros cursos, passou para 2.800 postagens. O curso sobre serviço extrajudicial passou para 3.200 postagens, com um percentual de concludentes de 61%. E o último curso que fizemos, Helena não está tabulado aqui, um curso do júri, ele teve um número de postagens, 3.731 postagens num curso de júri. 3.731 postagens. O que chamou a atenção foi a intensidade dos debates. Por que que esse curso gerou um interesse muito grande? Quem é que construiu esse curso? Nós tivemos no primeiro módulo, o módulo de gestão de cartório, gestão de secretaria. Esse módulo foi construído por servidores que efetivamente atuam na área de gestão. Todos já foram secretários, ou como são denominados em alguns estados,
Todos já tinham atuado na condição de escrivão e, posteriormente, passaram por uma área de gestão do tribunal. Então, as soluções que eles apresentavam nesse curso para a organização cartorária eram soluções muito interessantes e deu uma certa segurança aos juízes de como atuar. E os conteudistas são juízes do júri. Nesse caso, eram juízes com atuação efetiva no júri. Então, nós temos lá um juiz que atua há 19 anos no júri, que é um juiz de Campinas. Temos um juiz de Florianópolis que atua há 12 anos no júri. Uma juíza de Sergipe que atua há 12 anos com o tribunal do júri. E aquilo trouxe para dentro do curso aspectos que realmente interessam do ponto de vista prático, do dia a dia dessas pessoas. O que nos impressiona, por vezes, nós tivemos um curso recente para juízes iniciantes de um determinado tribunal de justiça, um curso caríssimo, que tratou, durante 3 semanas, de um assunto que é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos conversando com juízes substitutos, uma faixa de 28, 30 anos. Talvez daquele grupo existe um percentual de 0,01% de que algum deles se torne ministro supremo, e eles ficaram 3 semanas submetidos a um curso, módulo presencial, módulo à distância, de uma matéria de competência do Supremo Tribunal Federal. Qual o interesse do juiz em saber uma matéria de competência do Supremo Tribunal Federal numa altura dessa da vida, que ele está começando a fazer audiência, que ele tem um dia a dia muito simples, um dia a dia comum, que ele cuida de adoção, de separação, de crime, de tráfico, que interessa a ele um assunto que é exclusivamente de competência, só lá se julga, nada, não interessa em nada. Então, não houve um índice de abstenção elevado, porque eles eram obrigados a fazer o curso. Mas os relatos são péssimos, a impressão que fica da escola é péssima. A parte do curso à distância, a gente sabe em que o equipamento ficou ligado sem ninguém assistindo, para fazer o número de horas, para a plataforma registrar a presença. Então, de fato, um equívoco muito grande de quem elaborou o curso. Esse curso do júri, as postagens, elas somam hoje quase 1.500 páginas. Os debates, tem um juiz fazendo a compilação disso tudo, as postagens somam 1.500 páginas. Isso é um material valiosíssimo porque são assuntos, todos eles relacionados à atividade prática dessas pessoas. O que é que nós percebemos, além disso, na elaboração dos cursos e qual foi a metodologia que se adotou? Em primeiro lugar, na construção propriamente do curso, não há grandes segredos. Contamos muito com a participação do Diogo, uma colaboração que representou 50% do nosso curso de improbidade, por exemplo, e dos outros também, no sentido de nos fornecer a animação. Então, construímos ali a apostila, com pessoas que estão realmente atuando na área. Esses conteudistas foram os próprios tutores do curso, praticamente todos voluntários, não receberam por esse trabalho, tanto na parte de conteúdo quanto na parte de tutoria. E reservamos o pagamento para quem é de fora do judiciário, pagamos ali os honorários previstos na tabela. Para os de dentro, não. Foi construída uma apostila em formato PDF, algo muito simples, por tópicos. Essa questão do Drops, se pegarmos uma página, a primeira página de um jornal de 25 anos atrás, tinha uma notícia. Uma notícia. Se abrirmos hoje o UOL ou pegarmos a Folha de São Paulo, a primeira página tem alguma coisa em torno de 30 drops. Essa é a linguagem de hoje. É uma linguagem muito objetiva, de informações rápidas, e percebemos que as próprias apostilas elas tinham que ser desenhadas em forma de drops, de tópicos. E assim foi feito, de uma maneira bastante simples. Colocamos em formato de animação, graças à colaboração do Diogo e da equipe, sem sabermos se aquilo realmente geraria interesse. E a plataforma Moodle nos permite os relatórios e verificamos que há mais acesso à forma animada do que à forma PDF dessa apostila. PDF normalmente usam para impressão,
imprimem a apostila, ainda é um costume, antiecológico, mas é um costume, e utilizam para leitura na tela o formato em animação. Foram gravadas videoaulas também de uma maneira bastante simples, com pessoas absolutamente relacionadas ao tema prático. E, por fim, os próprios conteudistas foram os tutores. Eu estou frisando essa questão do tutor ser uma pessoa efetivamente ligada à área, porque participamos de um curso feito pela Senad na gestão anterior. E era um curso para 15 mil pessoas, um curso importantíssimo sobre drogas, com psiquiatras renomados, com juristas renomados, mas os tutores foram todos estagiários. E a gente percebeu um declínio, a partir de 2 semanas na participação do curso, um declínio gigantesco. E hoje a Senad está preparando uma nova edição, é assim que a gente evolui, foi um ato de coragem da Senad fazer um curso para 15 mil pessoas. Hoje estão reformulando para que saia um curso para 30 mil pessoas. E solicitamos que, em relação aos juízes, estão cedendo 500 vagas para que a Infam possa distribuir entre seus juízes, essa ao menos é a promessa. Solicitamos que os tutores sejam escolhidos por nós, sem qualquer ônus para a Senad, mas que a gente escolha os tutores, para que haja uma linguagem própria, uma linguagem pertinente, uma linguagem que efetivamente gere esse interesse, a ponto de, num único curso, você ter quase 4 mil postagens. Esses cursos, eles envolvem o curso do júri, 440 inscritos, 300 e poucos concludentes. Então, são quase 4 mil postagens para 300 pessoas que efetivamente participam do curso. É bastante razoável isso. Quando começamos a construir essa metodologia, nos deparamos com uma metodologia de ensino denominada pesquisa-ação. Essa metodologia pesquisa-ação, às vezes a gente fala que por força da natureza, ou para quem é teísta, por alguma força divina, as coisas muitas vezes vêm no colo da gente, não é? A gente vive algumas experiências muito curiosas em relação a isso. E essa questão da pesquisação realmente veio no colo como uma metodologia de trabalho, de Tollent, no sentido de que são pessoas em cooperação, buscando uma saída para um problema comum. Todos esses cursos nos fóruns de debates, o que nós temos são pessoas com os mesmos problemas, procurando uma saída que atenda razoavelmente, pelo menos a maioria dessas pessoas. É uma metodologia muito simples e nós passamos a converter o curso à distância. Ele passou a ser utilizado como um nivelamento do conhecimento e, na sequência, cursos práticos nos estados. O que é que gerou essa mistura da educação à distância com a atividade prática? Como é que foi essa atividade prática? À distância, o conhecimento teórico de matérias concretas, mas ainda é um conhecimento teórico. Na prática, nós solicitamos que os juízes levassem os processos. Quais processos? Começamos essa metodologia pelo curso de improbidade, solicitamos que os juízes levassem os processos de improbidade para o curso. Começamos a nos deparar com processos paralisados desde 2003, 2004, 2005. Porque havia um mito de que a improbidade é um processo muito complexo. Então, não é. Normalmente tem um malandro do outro lado, e o malandro ele tem metodologias próprias. Malandro é malandro. Ele vai tentar driblar a situação. Não é que o processo é complexo, o tema não é complexo, coisa nenhuma. É um tema muito mais processual do que qualquer coisa. E um exemplo, o estado de Tocantins, com 20 dias após o curso prático, ele subiu no ranking nacional 9 posições em número de julgamentos. Então, aplicado o curso teórico, 4 semanas de educação à distância, e 2 dias de atividade prática, 2 dias com os processos reais. Eu não sei se tem algum colega aqui da escola de Tocantins, alguém de Tocantins presente, aqui, os colegas. Recebemos essa semana um ofício da desembargadora Ângela, presidente do tribunal, mencionando essa subida de 9 posições. Por quê? Parceria e conhecimento. Ou seja, o resultado prático disso, ele é concreto.
E não foi só em Tocantins. Quando fomos para o Piauí com a mesma metodologia, o tribunal, primeiro e segundo grau, nunca havia julgado uma ação de improbidade. Isso no começo de 2013. Nunca havia julgado uma ação de improbidade. Em 2 meses, quase 20% de todas as ações já estavam julgadas. 2 meses após o curso. Isso vai se multiplicando. Então, eu menciono isso para os colegas pelo seguinte: o ensino à distância produz resultados efetivos. Talvez, como a doutora Juliana mencionou, pela falta de hábito que temos, sobretudo nós com mais de 30 anos, ok? O que é uma pessoa hoje, vamos dizer, velha em termos de conhecimento de informática, é ter mais de 30 anos, ok? Então, talvez aqui a maioria de nós esteja nessa faixa. As pessoas não têm hábito, não confiam muito, não acreditam muito na educação à distância. Mas daí para trás, de 30 para baixo, eu dou aula num curso preparatório para concurso. No curso do Damásio, é o curso mais antigo de São Paulo. Dou aula há 15 anos. Até 4 anos atrás, tínhamos classes enormes com alunos do país inteiro. Isso é caríssimo. A pessoa ir morar em São Paulo, na cidade de São Paulo, fica 1 ano fazendo um curso. Hoje nós transmitimos para 320 localidades, inclusive dentro da cidade de São Paulo. E no prédio onde eu dou aula, numa sala presencial, enquanto eu estou dando aula numa sala com 50 pessoas, tem diversas outras salas vendo a mesma atividade. E as salas que lotam primeiro são as salas à distância. Eles preferem, eles focam melhor numa tela. Fizemos uma experiência no Pará. Nós levamos um juiz do Paraná para o Pará. E a partir de Belém, esse juiz, que é especialista em técnicas de conciliação, ele tem estudos sobre cores, ele tem estudos sobre música. A gente é bicho, não é? Queiramos ou não, nós temos aí, nós somos animais, não é isso? Ele fez uma série de estudos a respeito disso. E dentro desses estudos, de cromoterapia e outros estudos, ele desenvolveu técnicas muito interessantes de conciliação. E o Pará, por uma realidade geográfica, não sei, talvez tenhamos colegas do Pará aqui também. Colegas do Pará, tem alguém aqui? Temos colegas do Pará. O Pará tem uma realidade geográfica muito peculiar. Eu não imagino quantos portugais haveria dentro daquele território. É muito grande o Pará. Isso dificulta o acesso ao juiz, a localidades em que não há juiz. Então fizemos a experiência de uma audiência presidida por esse juiz do Paraná para o interior do Pará. E ainda pegamos uma comarca que não era tão longínqua e deixamos lá um juiz escondido, porque temos experiências de vídeo interrogatório, uma pessoa só. Mas não tínhamos experiência de audiência, de pessoas em litígio, sentadas uma de cada lado da mesa, sem o juiz na sala, o juiz na tela. E foi uma coisa interessantíssima, porque colhemos depois as avaliações. Primeiro, todos bem arrumados na audiência. Pessoas simples, as advogadas foram ao cabeleireiro antes da audiência. Okay? Esse foi o relato do juiz de lá para nós. E durante a audiência, aquela história do sorria, você está sendo filmado, isso funciona muito bem hoje, funciona muito bem. Numa audiência comum, as pessoas não estão, normalmente, num sistema audiovisual. Então, dá briga, um xinga o outro e fica naquele recinto. Quando está sendo filmado, você sabe que a consequência pode ser muito mais complicada. A audiência transcorreu dentro de uma absoluta tranquilidade. E esse juiz, ele atuou, na verdade, embora seja um juiz togado, atuou como juiz leigo, foi uma construção doutrinária que se fez, e nos 2 casos não houve acordo, e ele julgou. Durante o julgamento, uma advogada, havia um documento, que seria a prova do pagamento de um débito, um consumidor contra um banco, e durante o julgamento, a advogada desse consumidor
fotografou o recibo pelo celular e encaminhou para o celular do juiz. O juiz abriu o recibo e ele julgou o processo lá de Belém. Ele fez a minuta de sentença, porque ele estava lá como juiz leigo, a partir de Belém, com base numa foto tirada no ato. Não houve questionamento da autenticidade do documento, e ele julgou com base nessa foto. Então, há realmente um alcance dentro disso, e uma das partes ainda comentou com o juiz, uma das senhoras, que estava encantada, uma senhora já de bastante idade, foi a primeira vez que ela conversou com a televisão e a televisão respondeu. Essa história de conversar com a televisão, principalmente pessoa de idade que mora sozinho, quando William Bonner fala boa noite, quase que a gente fala boa noite, né? É muito familiar para nós. Então, a gente ficou preocupado daquilo gerar uma certa frieza. Em hipótese alguma, não gera frieza. É um instrumento, a colega falava da TV da AGU, da TV Escola, uma coisa que a gente tem uma familiaridade muito grande, muito grande. E estamos tentando aplicar isso na área de educação. Então, essa metodologia, uma metodologia de pesquisação, complementando o ensino à distância, para nós, tem gerado realmente um resultado muito, muito positivo. E estamos agora, tomamos mais coragem em relação a isso. Semana passada, terminamos um curso de execução penal e júri. E fomos chamados pelo Ministério da Justiça, porque há um problema, não é só de Alagoas, mas em Alagoas, de um índice de homicídios muito grande no Estado. Há um índice de homicídio muito, muito grande. Curiosamente, eu estou em Brasília há 6 anos, mas eu sou de São Paulo. E eu sempre ouvi que o povo de Alagoas, no Brasil, é o povo mais hospitaleiro do país. E fui dar aula várias vezes em Alagoas e percebi que realmente muito hospitaleiro. Mas por alguma razão, em relações internas, eles têm, e deve ter colegas aqui, talvez, de Alagoas, há um índice de homicídio que é muito grande. E nós fomos a uma comarca chamada Murici, em que esse índice é ainda maior do que a média. E constatamos o quê? Os juízes de Murici ficaram sem fazer júri 7 anos. 7 anos. Sendo que os índices que nos foram passados é de 6 homicídios por semana, numa cidade de 28 mil habitantes. Você fica sem realizar júri durante 7 anos, é óbvio que as pessoas começam a resolver os problemas com as próprias mãos. A vingança vem num formato objetivo. Estivemos em Murici sexta-feira passada. Conversamos bastante com o escrivão, fomos entender a realidade, por que foi feita essa avaliação com a parceria do Tribunal de Justiça de Alagoas e do Ministério da Justiça. Porque nós vamos implementar agora o curso prático. Fizemos o curso do júri, agora nós vamos lá verificar por que ficaram 7 anos numa comarca sem fazer júri. O que acontece? Qual é a dificuldade de conhecimento? Porque tem alguma dificuldade de conhecimento envolvida nisso. É muito tempo. E constatamos o que é? O suficiente para realizar o curso. Levamos especialistas em gestão de cartório, mais uma vez, foram 3 servidores e 2 juízes. E fizemos um levantamento do que está ocorrendo. E agora, no dia 25 e 26 de novembro, faremos esse curso prático, com a expectativa de que ocorra o que ocorreu com improbidade em Tocantins, que o Estado se eleve também nessa prática, que o Estado consiga atingir excelência nessa prática. Nós estamos sempre em evolução, sempre em evolução. Cada um dos nossos estados tem suas particularidades. Como nós temos em São Paulo hoje um desrespeito à polícia, que é algo absolutamente, eu não vou falar absolutamente incompreensível, nós sabemos que tem violência policial, mas não é algo que justifique o que se tem visto. Há uma revolta, uma revolta. Ontem capturaram um caminhão-tanque na rodovia Raposo Tavares, quem assistiu o jornal ontem, hoje de manhã, aquilo é um caminhão-tanque na mão
de um sujeito encapuçado, sabe-se lá para onde ele está indo com um caminhão-tanque, né? Depois foi abordado e foi parar, uma coisa insana. De qualquer maneira, é falta de educação também. Nós temos falta de educação para juízes, nós temos falta de educação para crianças, e precisamos realmente inovar. E a inovação está nesse ensino à distância. A gente tem que cada vez ter mais domínio em cima disso. A nossa experiência tem sido bastante positiva ao juntarmos a necessidade real. É imprescindível que se avalie qual a necessidade real, e temos dados estatísticos suficientes para isso, e apliquemos o conhecimento nessa realidade, nessa necessidade. E a complementação, pelo menos para juízes mais velhos, a complementação efetiva e presencial tem se mostrado muito importante. Eu recebi aqui 2 perguntas, posso passar a leitura imediata dessas perguntas, vou passar imediatamente a leitura. Isso daqui também é outro elemento revelador de que a gente tem mais de 40 anos, não é isso? Que é mais um ponto aqui. O que nós temos? Olha, a capacitação técnica é muito importante para a obtenção de melhores resultados na prestação jurisdicional. Porém, temáticas voltadas para a melhoria dos relacionamentos, do clima organizacional e da cultura, promovendo mudanças comportamentais imprescindíveis para a obtenção de resultados, não foram abordadas. Os senhores consideram ser possível a transposição desses temas para a educação à distância? E como avaliam a sua importância? Então, aqui a questão do comportamental. E uma outra questão, o que é feito com o material gerado nos fóruns? Como é feito? Falo das 1.500 páginas de debate geradas em um dos cursos. Vou começar por essa aqui, passo a palavra para a doutora Juliana. Com relação ao material, nós pretendemos produzir, pela própria Infam, organizar esse material e publicar. Organizar e publicar de uma maneira que ele se torne compreensível. Então, nós queremos que tenha índice, um sistema fácil de consulta para que o cidadão, quando quiser saber, olha, pronúncia, absolvição sumária antecipada, umas novidades que se tem no júri, ele vai procurar por absolvição sumária antecipada e vai encontrar naquelas 1.500 páginas um debate, talvez ali 100 páginas de debate sobre esse tema. Okay? Então, estamos organizando para que possa ser divulgado, para que isso permaneça, sobretudo em arquivo digital, uma biblioteca digital. Nós temos essa possibilidade já no site. A segunda questão, que diz respeito à etapa comportamental, hoje, os juízes novos, eles são trazidos para Brasília, tanto pela ENAMAT quanto pela Infam. É essencial, nós tivemos pouquíssimas recusas, uma foi do TJ de Santa Catarina, e acho que foi a única por hora. E acho que foi um equívoco, conversamos recentemente na presidência. Nos parece muito importante que esses juízes venham para cá. Por quê? Eles vão conviver com realidades diversas. Eu me lembro de uma juíza em São Paulo, eu fiquei 4 anos na Corregedoria em São Paulo, 4 anos na Corregedoria do CNJ. E na Corregedoria em São Paulo eu me lembro de uma colega que um dia chegou, comentou que estava depressiva, ela estava 3 horas distante da casa dela e tal. Agora que eu estive no Pará, isso já tinha me ocorrido com uma senhora no Amazonas, a colega mencionou que ela estava distante da casa dela, ela estava distante de Belém, 13 horas de barco, para que a partir de Belém ela pudesse para a casa dela. Uma juíza extremamente feliz. Okay? Entender que a gente não é a vítima do mundo, também não é o dono do mundo, é algo, me parece, que ainda deve ser tratado num módulo direto. Mas a gente já ouve falar de psicanálise à distância. Okay? Eu tenho pouco conhecimento, mas acho que é algo que deve ser explorado. O que é que nós temos feito nesses cursos presenciais? Nós estamos trazendo pessoas com bastante conhecimento da área da filosofia aplicada à prática. Eu vou dar um exemplo para o colega que tem sido citado nesses cursos. Se o cidadão é aquele juiz
que no tribunal ele é o senhor sorriso. Ele cumprimenta todo mundo, ele é muito simpático com todos os desembargadores. E lá na comarca, ele não sabe o nome daquela senhora que todo dia, há 8 anos, entra, limpa o lixo dele na sala, limpa o copo que ele suja, a bolacha que ele deixa cair no chão. Esse cidadão tem com aquela servidora uma relação sujeito-objeto e no tribunal o lambe-botas tem uma relação sujeito-sujeito. Isso precisa ser tratado psicologicamente. Nesses cursos presenciais, a gente tem procurado destacar muito esse tipo de comportamento. Penso que é possível, de alguma maneira, desenvolvermos isso para a educação à distância. Se algum colega, inclusive aqui quem apresentou a pergunta, tiver alguma ideia, traga, que é a partir dessas ideias que a gente tem desenvolvido os cursos. Acho muito importante pelo alcance que tem. E antes de passar a palavra à doutora Juliana, a última pergunta. Considerando as resoluções do CNJ sobre formação de magistrados e servidores, que fomentam a celebração de convênios com instituições de ensino e pesquisa, considerando ainda a dificuldade dos estados menos favorecidos da federação em celebrar referidos convênios para o oferecimento de curso de pós-graduação estrito sensu, gostaria de saber se alguma iniciativa da Infam visando o oferecimento de tais cursos, pós-estrito sensu. Bem, com relação à pós-graduação, nós temos hoje uma ideia na Infam de que nossas escolas de governo, elas estão aqui para fomentar ensino corporativo e não formar profissional para o mercado. Tive a oportunidade de fazer mestrado, não fiz mestrado por escola de magistratura. O conhecimento trazido por um mestrado, ele é um conhecimento bastante restrito. Ele é um conhecimento profundo, mas ele não é um conhecimento largo. Você fica com um grande conhecimento a respeito de um determinado tema. E tenho a impressão que pela dinâmica, pelo fato de que a maioria dos nossos juízes hoje são juízes multidisciplinares, o cidadão é juiz criminal, infância e juventude, família e daí para frente, eu tenho a impressão que a pós-graduação lato sensu não é a que melhor atende à necessidade dos magistrados do ponto de vista profissional. Quando podemos juntar uma pós-estrito sensu, como fez Tocantins, com um mestrado profissionalizante, e para isso eles tiveram que desviar da área do MEC, que lida com os cursos jurídicos, sobretudo a CAPES, na parte dos cursos jurídicos, isso teve que ser feita uma manobra para entrar pela via da administração, porque na área jurídica não ia ser aprovado. Penso que, em alguns casos, os mestrados profissionalizantes eles são realmente úteis. Em relação à pós-lato sensu, nós temos hoje a Resolução 7 de 2011 do Conselho Nacional de Educação e temos a Resolução 1 de 2007, que estabelecem algumas regras. Hoje, as escolas de governo, inclusive as nossas, que se credenciam junto ao Ministério da Educação ou seus delegados, podem oferecer a pós-lato sensu. A estrito sensu não demanda essas parcerias. Como não era uma prioridade, não que não seja importante, qualquer conhecimento é importante, mas como não era prioridade, a Infam não partiu para esse caminho. A Infam é uma estrutura com 26 pessoas contando a ministra, são 26 pessoas no total, e com orçamento anual de 5 milhões para tudo. Então, ela tem que realmente trabalhar com prioridades e não priorizamos aí a questão dos cursos de pós-graduação estrito sensu. Também nesse aspecto, se o colega que fez a indagação tiver alguma sugestão que facilite esse encaminhamento sem tomar as forças que estão sendo empreendidas em outros campos, a gente está à disposição e passo desde logo aqui a palavra para a colega expor suas ideias a respeito do tema. Muito obrigado a todos. Obrigado. Eu acho que as perguntas foram bem mais direcionadas aqui à Infam, mas só complementando um pouco, talvez, a questão dos cursos comportamentais. Há, efetivamente, uma dificuldade em transpor esse conteúdo para a plataforma de ensino à distância, porque muitos desses cursos dependem do que o doutor Ricardo disse, uma certa interação
entre professor e aluno, às vezes uma interação do grupo, a questão de postura, a questão de, às vezes, você precisa ver a pessoa para romper alguma barreira em relação a esses cursos comportamentais. Nesses casos, o que a gente tem feito é muito mesclar, né, como o senhor também citou que a Infam também faz, mesclar uma parte do curso, necessariamente uma parte à distância, uma parte necessariamente presencial, exatamente para tentar superar esse obstáculo que a ferramenta ainda nos dá em relação a esse tipo de treinamento. Em relação à pós-graduação, que foi a pergunta bem direcionada à Infam, mas tem um pouquinho de impacto aqui na AGU. Na AGU também a prioridade na oferta de cursos não é a oferta de cursos de mestrado e doutorado. Embora essa seja uma capacitação que a gente chama de demanda indireta, porque há um incentivo aos afastamentos para esses estudos, usando os institutos previstos na Lei 8.112, mas não há efetivamente uma organização da escola da AGU na oferta desses cursos. Já fizemos? Já. Mas a gente tem focado bem mais na pós-graduação. E aqui a gente entra, talvez, um pouquinho diferentes nessa decisão. Nós temos hoje em andamento 2 pós-graduações em processo de credenciamento junto ao Ministério da Educação. Temos 2 servidores dedicados a esse processo, até para pensar melhor a estrutura física necessária pelas avaliações do INEP e da CAPES, enfim, de todos esses órgãos, e o objetivo é que a gente possa fazer essa pós-graduação dentro da própria escola da AGU. Talvez aí, certamente, por uma necessidade que nós identificamos ao longo da nossa atuação. A dificuldade de se encontrar hoje no mercado uma pós-graduação que efetivamente atenda e seja customizada aos interesses da AGU. São aqueles processos que eu digo que são os processos mais difíceis dentro da Advocacia Geral da União, e eu acho que é comum a todas as escolas de governo. Você licita um processo desse, você acha alguém que certifica, e é uma portinha, e você se vê diante daquele dilema de ter que aceitar ou não o resultado de uma licitação que não tem a qualidade necessária. Você faz o processo por inexigibilidade e contrata a UNB. E aí a gente tem o problema de que, se eu contratei por inexigibilidade, o TCU não nos autoriza a customizar, que, afinal de contas, ou é inexigível ou não é inexigível. Ou há a especialidade e o curso tem que estar pronto, ou não há. Então, assim, a gente enfrenta essas dificuldades ao longo do processo licitatório, e aí houve uma opção, né? A gente ainda tem a pós-graduação com a UNB, a gente tem uma turma hoje com 200 alunos, uma pós-à-distância, mas o objetivo é credenciar pela própria Advocacia Geral da União, e temos 2 processos em andamento. Uma pós-graduação específica em advocacia pública, porque aí eu acho que a própria AGU é o carro-chefe dessa história, e uma pós-graduação muito similar ao que a gente tem feito com a UNB, que é uma pós-graduação em Direito Público. Em relação ao mestrado e doutorado, embora nós não tenhamos turmas fechadas para a Advocacia Geral da União, nós lançamos esse ano um processo de bolsas de estudo. Ou seja, a gente há um limite com restituição em folha de pagamento. Hoje, uma pós-graduação não prevista no nosso quadro, a gente faz uma restituição de até, se eu não me engano, R$10.000, o mestrado R$20.000 e os doutorados R$25.000. Então, hoje, qualquer advogado da União, procurador federal, que esteja cursando um mestrado ou um doutorado, ele tem um incentivo da AGU, há um limite orçamentário. A gente conseguiu, eu estava fechando o processo seletivo hoje, a gente conseguiu aí custear cerca de 30 bolsas esse ano, variando aí os valores entre pós-graduação, mestrado e doutorado, divididos entre área finalística e área de gestão, que há uma dificuldade também muito grande na AGU hoje, em colocar os colegas advogados para gerenciar a casa, né? Então, há essas 2 modalidades, ou seja, ainda que a gente diretamente não ofereça, indiretamente a gente mantém o incentivo à atividade acadêmica, embora eu concorde com o doutor Ricardo, não é o foco, porque o resultado no dia a dia, na prática, ainda é um resultado que a gente vê muito menos do que um mestrado profissionalizante ou uma pós-graduação mesmo, mas ainda assim o mestrado e doutorado ele abre uma cadeia outra de oportunidades, assim, como a constituição de grupos de trabalho para a discussão das grandes teses de defesa da União, a elaboração de material pedagógico que a gente pode distribuir por toda a AGU, enfim. Ainda que o mestrado não tenha ali, no dia a dia, um resultado prático, eu acho que ele ainda tem, e obviamente tem,
esse condão de abrir a mente das pessoas em relação à importância da capacitação e do estudo. Acho que era isso que eu queria complementar só. Obrigada. Senhoras e senhores, a coordenação do evento disponibiliza, a partir deste momento, transporte para os setores hoteleiro Sul e Norte. Amanhã, aqueles que desejarem trazer suas bagagens para o segundo dia de atividades do Fórum, podem fazê-lo, porque ao final do dia teremos traslado para o aeroporto, diretamente do auditório para o aeroporto. Retomaremos as atividades amanhã, impreterivelmente, às 9 horas da manhã. Tenham todos uma ótima noite. Obrigado.